Samuel disse para Israel: é coisa dura, né? Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamai, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Querido Senhor, nós amamos a sua palavra, nós amamos esta verdade, nós desejamos servir o Senhor. Senhor, que privilégio chegar num dia como esse, ou amanhã do primeiro dia da semana, e você ter um lugar para adorar o Senhor. Ter uma casa com uma porta aberta, e ter um grupo de homens levantados por Deus para servir o povo. Cada um no posto do seu dever, cada um em sua responsabilidade. E nós nos assentamos aqui, fisicamente, sentamos em bancos físicos, mas nós sabemos que estamos assentados muito acima de bancos físicos e um corpo físico. Estamos reunidos e assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lugar celestial é onde o Espírito Santo tem liberdade para falar, onde nós acatamos o que Ele está falando, é onde nós temos prazer em ouvir belos cânticos de Sião, quando tem orações que soam neste lugar, que atravessa todas as dimensões e chega diante da face de nosso Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos parar na brecha pelos pecadores, pelos caídos, pelos aflitos, pelos doentes, pelos abatidos, parar na brecha por aquele que ainda não teve uma experiência com o Senhor, ainda não nasceu de novo, mas está pelejando para nascer de novo. Senhor, para receber o Espírito Santo, ó Deus, queremos nesta hora
que o Espírito Santo tome os nossos corações e faça apenas um coração, que é o coração do nosso Deus. Que possamos sentir sua presença, sentir sua doçura, sentir o seu amor, sentir a sua graça, sentir sua bondade e ver que o Deus dos céus, em meio ao amontoado de lixo que é este mundo, em meio a tanta heresia, em meio a tantos ismos, tantas denominações, tantos erros, tanta criminalidade, tantos irmãos que já se apostataram e até mesmo já passaram a linha, ó Deus, já estão do outro lado, saíram, Senhor da misericórdia, e entraram no juízo. Ó Deus, e aqui nós estamos alegres, felizes, regozijantes por estar em sua presença, por sentir esse privilégio, por sentir o seu amor que desce das luzes dos céus, que desce pelos corredores divinos e toma o nosso coração e toma a nossa vida. Ó Deus, que lugar maravilhoso o Senhor tem nos dado. Ó Pai, que a doçura, que o amor, que o respeito, que o temor do Senhor possa tomar esta congregação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus, podem sentar. O que eu ia dizer, eu esqueci. Hoje é o último dia que eu vou passar listas aqui de irmãos que conectam a nossa página. Você vai olhar na nossa tela, na sua tela aí, você vai ver o seu nome e todas as pessoas que estão conectadas no nosso culto. Essa ideia de estar citando a audiência está começando, deixa eu usar um termo tosco, feder. Está começando a dar problema, tá? Então é melhor, eu já tinha pensado nisso há uns tempos atrás. Mas agora eu estou vendo que está formando partidarismo. Então, eu não quero e nem quero que o meu povo seja prejudicado, que o sentido é ser ajudado. Então, nós não vamos ler mais a lista das pessoas que estão na audiência. Vocês são bem-vindos para ouvir, mas eu quero dizer, para quem me acompanha, que não é da nossa igreja, tá? Você tem um pastor e tem uma igreja. Por favor, quando for hora de culto na sua igreja, você ou esteja na sua igreja ou acesse a página do seu pastor, tá? Você tem um pastor, tá? É isso que você deve fazer. Se todos os pastores fizessem isso, não tinha tanto proselitismo no Brasil. E tem pessoas que estão usufruindo da tecnologia, do dinheiro, que investe nas imagens, investe em boas transmissões, tá? E tem levado grande vantagem por causa da tecnologia, por causa da postura também, né, da própria igreja, que atrai o povo lá. Então, isso está ficando uma coisa que Deus não está se agradando. Que tem muita igreja crescendo em cima da igreja de outro pastor aí. Isso é muito ruim, porque você não está ajudando, não está contribuindo para o crescimento e o amadurecimento da igreja. Quando nós começamos a pensar só em nós mesmos, pensar só em mim, só quero engrossar minha árvore, eu não sou cristão. Eu não sou cristão, porque cristão é quando você vive para os outros. E quando eu penso só em fazer a minha igreja crescer, não importando com a ruína do outro, isso não está certo. Tem pessoas que deixam ministério e vão para outro ministério apenas pela emoção e pelo brilho. Quando o pau assenta lá, fala, deu um tiro no pé, mas a Inês é morta, né? É complicado. Por isso nós não vamos
mais ler a lista de audiência. Vai ficar na tela e você vai ver o seu nome aí. As pessoas que me acompanham, que servem nesse ministério, eu não tenho dúvida da sua integridade, da sua sinceridade, da sua honestidade, do seu amor, da sua luta por esta causa aqui. Amém? Estamos no lugar mais difícil do Brasil para pregar o Evangelho. E no bairro mais difícil de São Paulo. Para vocês terem uma ideia. Mas o Senhor me quis aqui, ficarei aqui até quando o Senhor permitir e quiser que eu fique. Amém? Então nós vamos falar sobre algumas passagens que eu tenho aqui. O rei rejeitado. E quando você lê isso aqui, você vai entender que quem estava sendo rejeitado era o irmão Branham. Quem estava sendo rejeitado era Cristo. Ele pegou muitos reis lá atrás e mostrou a rejeição de Samuel por Israel, a rejeição de Moisés pelo povo. O povo rejeitou Moisés. A rejeição do profeta Elias nos dias de Jezabel. Ele passou por todas as pessoas, todos os reis que foram rejeitados. Mas ele estava focando um rei, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nunca foi tão rejeitado como em nossos dias. Por isso, sentimos muito bem servindo a Ele, porque nós tivemos uma super graça, uma super e abundante graça. O rei rejeitado, o profeta está falando a respeito, ele começa lá no mar agitado, tá? E o ministro colocou-se de pé e disse, certa noite, no mar agitado, quando um pequeno barco estava para afundar, toda a esperança de serem salvos havia se extinguido. Eles viram Jesus, o Filho de Deus, vir andando na água. E um dos seus apóstolos, chamado Pedro, disse, se fores tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre a água. E ele disse, o Senhor disse para o apóstolo Pedro, vem. Ele saiu do barco, ele saiu andando tão bem quanto Jesus andando sobre a água. Mas quando se assustou, ele começou a afundar antes de chegar a Jesus. O juiz disse, o caso está encerrado. Sabe o que eu estou falando? Jack Cole. Ele orou por uma moça, por uma criança, e aquela criança que usava aparelhos ortopédicos, que nunca tinha andado, tiraram o aparelho e ela caminhou perfeitamente diante do público. De repente, a menina caiu. E os pais processaram Jack Cole, ele foi levado no tribunal. E o profeta disse, isso foi uma vergonha, que não tinha um ministro lá para defender Jack Cole. Ele era um homem, tinha dom de cura divina, morreu muito cedo, com 38 anos, mas foi um grande pregador, que o profeta fala que ele estava naquela mata e a égua dele estava com sede, quase morrendo de sede, e a égua de longe farejou que tinha água, levou ele numa água, e lá tinha bandidos, conta toda aquela história, era Jack Cole. Deus tirou ele cedo, ele foi um amigo do irmão Branham, naquele culto, o fundo clama o fundo, na capital dos Estados Unidos, aquela campanha era Jack Cole, que o irmão Branham pregou lá e foi filmado.
E tem até o testemunho dele. Agora, aí levantou o ministro, aquela confusão, e Jack Cole ia para a cadeia. Levantou um ministro, entre muitos ministros que calaram a boca enquanto ele estava pronto para ser condenado. O ministro levantou e falou assim: Excelência. Aí era agora o Espírito Santo. Ele tomou a palavra, o juiz deu a palavra para aquele ministro, e aquilo era o Espírito Santo. Ele não se silenciou quando viu o seu irmão condenado, viu a pressão sobre ele, a família condenando. Aí ele entrou, tomou as escrituras e disse: Senhor, escuta uma coisa, Jesus caminhou sobre as águas. Falou para Excelência, o Senhor caminhou sobre as águas. E Pedro disse: deixa-me ir ter contigo. O Senhor disse: vem. E Pedro pulou do barco e caminhou sobre as águas como se caminhasse num piso como esta igreja aqui. Quando aproximou do Senhor, Pedro sentiu um temor, desviou. Ele desviou, a mente dele foi longe. Ele parou de olhar para o Senhor e afundou. Mas antes que Pedro afundasse, o Senhor estendeu a mão e levantou Pedro e disse: homem de pouca fé, está temendo o vento e a tempestade? Aí o ministro perguntou: Pedro andou ou não andou sobre as águas, Excelência? Sim, Pedro andou sobre as águas. Agora, o caso dele afundar é uma outra história. Essa menina andou ou não andou? Lá, diante do público, andou perfeitamente. O juiz disse: o caso está encerrado. Jack Cole está livre. Amém? Aí você vê quando é hora de uma pessoa tomar posição por um ministério, como era o ministério de Jack Cole. Parar por aquele irmão diante do juiz, diante dos seus acusadores. Quando aquele homem parou, Deus deu a palavra e Jack Cole foi livre. Nós temos que parar pelo ministério vindicado, parar por aqueles que têm parado na brecha por esta verdade. Porque críticas não vai fazer bem ao ministério e nem mesmo aos críticos, mas oração, uma vida de esforço e de trabalho, cada tijolo que se põe nesta casa, essa construção, essa obra está dando continuidade. Agora ele fala: Saul, filho de Quis, foi então feito capitão sobre o povo. Ele tomou 2.000 homens e Jonatas tomou 1.000. Saul tomou 2.000 homens. Jonatas, seu filho, tomou 1.000. Tá? Veja bem, a pessoa, quando ela está fazendo algo contra o ministério vindicado de Deus. E Jonatas foi até uma guarnição e feriu uma porção de amonitas. Quando os feriu, Saul tocou uma trombeta e disse: vejam o que Saul fez. Ele começou: assim vai descer. Logo que um homem torna-se um grande doutor em divindade, ou recebe um títulozinho, depois de seu nome se torna, por assim dizer, um sabe-tudo. Quer dizer, quem foi com 1.000? Foi Jonatas. E ele foi lá e abateu os amonitas. E Saul tocou trombeta e disse que Saul tinha tido aquela vitória. Mas era Jonatas. Escute bem o desenrolar desse assunto.
Os homens de Deus são humildes. Você quer ver um pastor se ele é humilde? Deixa a igreja dele crescer bastante. Fica bem grande. E o caixa da igreja fica bem gordo. Aí você vai ver o comportamento dele dali por diante, a atitude dele, se aqui não mexeu com o ego dele. Porque se mexer com o ego dele, tem alguma coisa errada com este homem. Tá? Os homens de Deus são homens humildes. O povo de Deus é um povo humilde. Quando você vir alguém dizer que recebeu o Espírito Santo e começa a se separar, aparentemente não tendo fé, andando por aí, tentando ser algo que não é, apenas se lembre, essa pessoa não recebeu o Senhor Jesus. Então, constatamos que o inimigo se estabeleceu. Ele ia entremear-se num pequeno grupo do povo de Deus e arrancar o olho direito de cada homem. Não era arrancar o olho literalmente não, sabe? Era realmente cegar o povo. O inimigo entrou no meio do povo e queria que o povo ficasse cego. E ele disse: e isso que o inimigo tenta fazer sempre, arrancar os dois olhos, se puder. O que o diabo quer fazer, e que nós temos que nos aperceber, que ele está às espreitas. Ele está esperando uma oportunidade de você abrir o franco, abrir uma brecha. Ele não vai perder a oportunidade. Deus nos guarde, Deus nos livre, porque o diabo, disse São Tiago, ele está ao derredor, ele está bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando uma brecha, ele está esperando um arrazoamento seu, ele está esperando uma fraqueza sua, para tomar e arrancar o seu olho. Acabar com você. E o diabo, quando pega alguém, ele pela, mas ele pela de verdade, ele não te dá chance, tá? É melhor ficar bem cuidadoso com ele, porque uma brecha, depois que ele te tomar, te levar para fora, essa porta fica esquisita para você. O grupo fica esquisito. A mensagem do irmão Brana é apenas uma página entre as igrejas. O pregador que prega esta mensagem é apenas um fanático, mas ele fez parte desses fanáticos. Então o diabo começa a levantar essa pessoa com terríveis críticas. Por quê? Porque arrancou o olho daquela pessoa, diz o profeta. Isso é o que Satanás tenta fazer hoje. Com cada cristão, arrancar sua visão espiritual. O que é visão espiritual? No conceito denominacional, é ver uma multidão, né? No conceito do Espírito, é você ver o que a palavra tem feito por você. Ela tem advogado a sua causa. Agora, ele disse: arrancar sua visão espiritual para apenas seguir o senso intelectual das coisas e não o senso do Espírito Santo dirigindo-o. Então, quando fizeram isso, quando a grande derrota veio, então Saul cortou 2 grandes bois. O camarada era tinhoso. Cortou 2 grandes bois e os mandou para todo o povo. E queria que você notasse aqui, que quando Saul mandou os pedaços dos bois para todo Israel e disse que todo homem que não seguir Samuel não pediu para fazer isso,
Samuel jamais faria isso. O ministério vindicado por Deus não está mendigando nada disso. Ele está mandando, matou 2 bois, dividiu e mandou para as tribos de Israel e disse: olha, quem não seguir Samuel, deixa eu ler aqui. Aqui, quando Saul mandou os pedaços dos bois para todo Israel e disse que todo homem que não seguir Samuel e Saul, e ele junto, e Saul, que ele e este boi seja como este. Amedrontou o povo, meteu temor no povo. Ou vocês fazem, ou vocês vão tornar como esse boi. Mas Samuel não está nem sabendo da história. Tá? Está vendo quão enganosamente ele tentou se representar com o homem de Deus? Como foi isso anticristão? O receio do povo era por causa de Samuel. Mas Saul conseguiu que todos o seguissem, porque o povo temia Samuel. Que sigam a Samuel e a Saul. Se eu pegar uma mensagem de um pastor, por boa que ela seja, ele pregou aquela mensagem para o povo dele. A exortação, o ensinamento, tudo que ele fez foi para o povo dele. Aí eu pego essa mesma mensagem desse pastor e ponho para a minha igreja. Deus tratou com aquela igreja, com aquele pastor, e Deus agora está tratando conosco. Você vê como as pessoas, elas podem errar, que Satanás manipula elas, como elas podem fazer coisas erradas e garantindo que está certo. Aquele pastor pregou esta mensagem, mas foi para o povo dele que Deus deu aquela mensagem para a ajuda daquele ministério. Não foi o que Saul fez? Olha, veja bem, se vocês não vierem com Samuel, não aceitar isto, vocês vão tornar como esses bois aqui. Foi uma advertência, e o povo foi atrás de Saul pelo temor que eles tinham de quem? De Samuel. Isso é ministério sem caráter. Isso é ministério sem índole. Isso é como um homem. Isso é como um homem que não tem caráter, não tem índole. E que tem que se apoiar na ideia de outros. E colocar temor no povo, não por aquilo que ele está fazendo, mas o que outro está fazendo. É bem um Adolfo Hitler, né? Hitler, ele era apenas manipulado. Tinha uma pessoa por detrás dele que era o que fazia Hitler funcionar. Ele não era nada daquilo que ele apresentava diante da tropa, as loucuras que ele fez. Tinha alguém por trás de Hitler, ensinando e manipulando aquele homem. Hitler era apenas um boneco usado. Esqueci o nome do camarada agora, se você souber, me fala. Ele disse: quantas vezes hoje já ouvimos isso? Nós somos a grande igreja, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Deus, nós somos a tal e tal. Faz com que o povo fique com temor e pense que é realmente aí onde Deus está trabalhando. Você tem uma mente boa? Não tem? Então você está entendendo o que está aqui? Nessa nação acontece isso. A coisa mais fácil, você trabalhar com um povo analfabeto. Eles aceitam tudo. Eles não leem, eles não sabem de nada. É por isso que essa nação andou atrás do Lula 8 anos. Era um analfabeto guiando um bando de analfabetos.
e chegaram no buraco. É por isso. Agora esclareça o povo, ensine o povo, adestra o povo, esclareça o povo, dê para o povo o que o povo precisa. E esse povo caminhará tranquilamente seguro. E ele disse: você está vendo? O Espírito Santo é nosso juiz. Deus nunca nos entregou a um papa ou um bispo ou qualquer pessoa para ser juiz. O Espírito Santo o Espírito Santo, a pessoa de Deus, na forma do Espírito Santo, é o nosso juiz, nosso guia. Agora, porque é assim, por favor, perdoe-me esta expressão grosseira, muito grosseira. Não é minha intenção que seja maldosa. Digo isso por amor. Mas o Espírito Santo diz que está errado as nossas mulheres cortarem o cabelo. Está errado nossas mulheres usarem shorts e calça comprida, e se maquiarem seus lábios e o rosto e com pintura. O Espírito Santo diz que está errado. Mas queremos que os homens nos digam que está bem. Queremos que os homens digam que está bem. Se você estiver indo para o buraco, e eu só para não te contrariar, dizer que você está bem, eu sou tão hipócrita quanto você que está indo para o buraco. Tá? Se nós não temos a capacidade, a sinceridade, a honestidade de falar a verdade, vamos ter uma igreja camuflada. Uma igreja que é só uma fachada, mas por lado de trás é tudo gente superficial, que não tem uma vida com Deus, que não tem uma experiência com Deus, pois o caráter dela não foi formado pela palavra, o caráter dela não foi formado pela mensagem, o caráter dela não foi desenhado pelo Espírito Santo. Teremos um povo que não honra a calça que veste. E nós não queremos isto. Nós queremos um povo que saiba aonde está colocando os seus pés, em quem tem crido, que é capaz de parar a qualquer momento e ser testemunha desta palavra. Não precisa chamar reforço de fora. O seu reforço vem de cima, do céu. Amém? Porque ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Você não pode confiar no braço do homem, na ajuda do homem. Confie somente em Deus. Então disse o profeta, eu estou lendo, é bom que a gente lê, porque se alguém quiser falar, o pastor está ficando louco hoje, então eu e o profeta estamos ficando. Né? Por favor, assim, mas queremos que os homens nos digam que está bem. Está bem. Ontem em Guarulhos ia dar um problema, só não deu porque não tinha, porque eu estava debaixo de uma unção para a primeira mulher que entraram nessa fila de cabelo cortado, eu tirei lá da ceia. Mas não tinha nenhuma. Pelo menos eu não vi. Contanto que siga comigo e com Samuel. Gostam de passar os 6 dias vivendo de qualquer maneira que queiram, indo à igreja aos domingos de manhã, e um intelectual fino, formado em faculdade, com bastante títulos,
pode pregar um sermãozinho para eles, umas piadinhas no meio, como tem um camarada aí, que faz cócegas em seus ouvidos, que se divirtam como com algum filme ou programa de televisão, e fazem uma oraçãozinha e os despedem com um tipo de uma segurança autossatisfatória de que cumpriram com a sua religião. Não é essa a vontade do Espírito Santo. Camarada tem uma oratória boa, sem vida, e tem umas pegadinhas no meio da mensagem que faz o povo rir, faz uma oraçãozinha e despede o povo. E o povo vai para casa pensando que está seguro. Estão perdidos. O irmão Brana falou que tinha uma mulher morrendo, ele estava lá. Tinha um pastor presbiteriano que tinha o dedo amarelo assim, ó, de segurar o cigarro. E aquela moça conhecia alguns irmãos do Tabernáculo Brana. Ele andava para lá e para cá, e a mulher andou chamar o pastor dela. Quando chegou diante dela, ela disse: seu hipócrita, seu mentiroso, você me enganou a vida inteira. Sabe o que ela disse para ele? Eu estou indo para o inferno por culpa sua. Você nunca me pregou a verdade. Sabe por quê? Porque ela conhecia a verdade por outros irmãos, mas não seguia, porque o pastor dela não ensinava a verdade. Esse homem ouviu isso publicamente daquela mulher morrendo. Ele poderia ter evitado isso. Ele poderia ter conduzido aquela alma para a glória. Ele poderia estar seguro daquilo. Mas o que fez com que ele não tomasse uma posição pela verdade? O ministério que ele estava não era verdadeiro. E se um homem está no ministério que não é verdadeiro, como que ele pode pregar a verdade? O Espírito Santo quer que vocês vivam piamente cada dia da semana e cada noite separando-se das coisas do mundo. Mas a igreja não quer isso. Quer algum homem que possa interpretar a Bíblia da maneira que eles queiram ouvi-la. Não aceito ouvir a voz do Espírito Santo falando através da Bíblia. Muitos deles querem dizer: os dias dos milagres já passaram. É isso que faz cócegas nas pessoas. Querem dizer: não existe batismo do Espírito Santo. As pessoas não querem agir diferente de como o resto do mundo age, não querem sair na rua e estar de rosto lavado, os homens de aparência limpa e não de cigarro na boca, e charuto, cachimbo e as coisas que os homens fazem. E as mulheres querem cabelo cortado, bem curto, de pequenos vestidos e mostrando a forma delas. As coisas que querem. Eles querem homens que lhes digam que isto está certo. Então, outro dia à noite, eis que veio um homem me dizer que por ter pregado contra tal coisa, que uma grande denominação, umas 5 delas disseram: deixaremos de apoiar o irmão Brana e não teremos mais nada a ver com ele. Ou o Senhor recolhe aquelas fitas e desculpa-se por elas, ou nós deixaremos de apoiá-lo. Eu disse: eu fico com a palavra de Deus. Se isso exigir toda a minha vida,
eu permanecerei com a palavra. Disse: bem, Senhor, não deveria recolher tal fita. Eu disse: nunca preguei algo em minha vida que me envergonhei disso. Não recolho nem fitas e nem os discos. Permaneço com o que o Espírito Santo diz. Vivo por isso, morro por isso. Não que esteja tentando falar de mim mesmo agora, mas só estou tentando dar-lhes uma ilustração do que está acontecendo para vocês, para que vocês vejam e entendam. São as pessoas que querem ser lideradas pelo homem. Elas não queriam Samuel. Então, antes de ungirem Samuel como rei, Saul como rei, quer dizer, perdoe-me, Samuel procurou-lhes novamente. E vou falar no linguajar que diria hoje. Ele disse: qual é o problema de Deus ser o rei de vocês? Bem, nós não vemos a Deus, não sabemos onde ele está. Bem, eu sou representante dele. Samuel disse: eu já lhes falei algo errado. Nós vamos chegar bem aqui agora. Eu não sou de fazer leitura prolongada, mas essa eu desejei fazer. Porque, veja bem, quando a pessoa tem índole ruim, tem tendência errada, você pode mostrar para ele que ele, se fizer aquilo, ele vai para o inferno. Pois ele vai fazer. E ele vai para o inferno. Escuta, será que é tão difícil a gente se corrigir? É tão difícil mudar de atitude? Quando você sabe, o seu próprio bom senso diz que a sua maneira é inadequada. Como que uma mulher vem tomar ceia e sabe que tem uma vida nojenta? Que corta o cabelo, que usa vestes curtas, que usa vestes decotadas, e que ela é uma isca para Satanás aí na rua, e chega no dia da ceia, com a cara de santarrão, vem para a fila da ceia. Olha, ela está caminhando a passos largos para o inferno. Então, ter apenas o bom senso que aquilo não é para você, você não vai entrar naquilo, respeitar aquilo, Deus te honrará, Deus nos honrará e respeitar a verdade. Eu não consigo viver assim, mas eu respeito quem vive. Pior que não, pior que critica quem vive. Aqui você vai ver o desfecho dessa primeira parte que o profeta está dizendo. Bem, eu sou o representante, eu não vejo Deus, eu vejo um pastor velho de cabelo branco, meio atarentado, pregando, falando, diz que vai haver um arrebatamento, mas eu desde que eu nasci, não vi ninguém ser arrebatado, e não vai ver mesmo. Você vai só saber o que aconteceu quando você estiver fritando na tribulação. Aí vamos olhar para trás. Eu tive a vida inteira para mudar a minha natureza, para parar de ser uma pessoa da maneira que eu fui. Eu tive a vida inteira para ser um homem honesto e não fui, para ser uma mulher honesta e não fui. Eu tive a vida inteira para ouvir aquele pastor. Eu ouvi, mas sempre critiquei suas mensagens. Tem milhões de pessoas hora dessa dizendo: se o irmão Brana voltasse, como eu gostaria de entrar na fila para discernir a minha vida. Porque as pessoas chegavam para o irmão Brana falava de coisas daquelas vidas que nem elas sabiam que tinham feito. Porém, esse tempo passou,
essa dispensação passou. O irmão Branham disse que isso ia acabar. E isso acabou. William Branham não retornará mais. Deus terminou o ministério dele. E nós temos que prosseguir com esse ministério. Nós temos que prosseguir com essa verdade. Prosseguir com esse ensinamento. Guardar esta mensagem. Eu vou ler daqui um pouquinho sobre o pilar de fogo. E vocês vão observar o que aconteceu. Agora percebam isto. Olha, talvez a minha voz não é muito boa. Eu tinha uma voz boa há muitos anos atrás, ela acabou. Eu não vou tentar recuperar porque não tem jeito. Talvez as minhas pregações façam você uma pessoa enjoada na igreja, sabe, indiferente quando eu estou pregando. Você vai responder por isso, amigo. E talvez seja os problemas que você está enfrentando agora já sejam consequências de você não reverenciar Deus nesse lugar. Tenha isso como assim diz o Senhor. Ele disse, bem, eu sou o representante. Samuel, eu não vejo Deus. Diz, eu sou o representante dele. Eu já lhes falei algo errado? Israel respondeu, eu já profetizei algo que não acontecesse justamente como eu disse que ocorreria? Não lhes anunciei a palavra do Senhor? Pergunto-lhes isto. Eu já cheguei a procurá-los para mendigar o dinheiro de vocês? Eu já cheguei a tirar algo de vocês? Já cheguei a trazer-lhes alguma outra coisa fora do assim diz o Senhor? E Deus vindicou isso todas as vezes que era a verdade. Ele mandou uma tempestade. Nós não lemos aqui? Israel, vem cá. Vocês escolheram um rei e me rejeitaram, vem aqui. Vocês estão colhendo trigo, não estão? Tá bom, então tá bom. Então, se eu sou enviado de Deus, se eu sou profeta do Senhor, Deus vai mandar uma tempestade agora. 1 Samuel 12, nós lemos o texto. E Deus mandou uma tempestade. Relâmpagos cruzaram os céus, chuvas e trovões, para vindicar que Samuel tinha assim diz o Senhor. Nós queremos o que mais? Nós não temos uma mensagem. Nós não olhamos para trás e vemos as grandes manifestações de Deus. E Deus prometeu, e está bem diante de nós, que nós faríamos obras maiores. Você fala, então se o irmão Branham ressuscitou 10, nós temos que ressuscitar 20, 30, 40. E o profeta fecha este assunto com esta palavra. Você já fez isso? Sabe o que ele diz? Obras maiores é você dar vida eterna a quem não tem. Eu só posso e você só pode oferecer e dar o que você tem. Você acha que fosse um batista daria vida eterna? Se fosse um padre daria vida eterna? Fosse qualquer religioso daria vida eterna? Mas quando você chega para uma pessoa e apresenta esta palavra, você está dando a ela vida eterna. Agora perguntamos, tem algo maior do que a vida eterna? É o que Deus tem nos dado, vida eterna. Eu não quero só para mim, eu quero passar esta vida de Cristo para todos que puderem me ouvir. Me esforçarei até morrer para que essa vida chegue no coração humano. Vida eterna são as obras maiores, disse o irmão Branham. Eu creio que aí refresca muito, né? Refresca muito. Deixa eu terminar isso aqui. Samuel foi interrogando eles.
Vocês conhecem? Vocês viram os trovões? Que tempo é esse, Samuel? É tempo de colher o trigo. Foi no tempo da colheita do trigo que Samuel foi jogado para fora e eles escolheram um rei. Israel foi para o buraco. Esse é o tempo da colheita do trigo, da colheita dos eleitos. Esse é o tempo que Deus está enviando uma chuva torrencial. Este é o tempo que Deus tem trovejado na igreja. Esse é o tempo que Deus abriu sua palavra. Esse é o tempo que o Ministério de Mombrana está diante de nós com cada ensinamento de Mombrana, cada ponto da Bíblia revelado a nós. Este é o tempo que não irá se repetir em nenhuma outra geração. Nós somos a geração dos bem-aventurados. Isso não irá se repetir. E vou dizer, nem seu filho vai ter isto. Nem o seu filho vai ter isto. Não vai, porque não vai ter tempo para isso. Nem o seu filho vai ver esta mensagem. Ele não vai saber nada de trovões, de 7 selos, da voz do 7º anjo, da manifestação do Filho do Homem, de Malaquias 4. Ele não vai saber, ele não vai chegar à idade para entender isto. Mas Deus te levantou como um chefe de família, como um pai de família, como uma mãe, para representar a Deus na terra. O seu filho tem que ver Deus em você. Aleluia! Deus não está no meio dos futriqueiros. Como que uma mãe, como que um filho pode ver Deus numa mãe seminua, num pai bebendo cachaça? Nunca! Como o seu filho vai ver Deus num homem enterrado em uma denominação? Mas quando você pode levantar a mão e orar e trazer Deus em cena, quando você dentro da sua casa tem que haver um respeito mútuo, porque o chefe de família está chegando e ele é o representante do céu. Ele não é um bonequinho fabricado ali numa igreja. Ele é um representante de Deus. E Deus exige que o seu povo seja respeitado. Deus exige respeito a esse ministério agora na terra. E o povo está morrendo porque não tem respeito o que Deus tem feito. Acorda, sacode, levanta, muda. Pessoa que nasce, eu nasci assim, porque o seu pai não era homem suficiente para te educar da maneira que você devia ser, ué. Mas agora você tem um pai que é Deus, para consertar a sua vida. Mulherzinha petulante, que em vez de conduzir a família para um bom lugar, enfia a família fora da palavra. E acha que está fazendo uma grande coisa. É, irmã Terezinha. É, aquele homem petulante, em vez de sustentar a mulher na igreja, vai lá e corta o laço dela. Eu acho importante o irmão Rubens, ele é estrangeiro, ele é um chileno, e a atitude da esposa dele, que é uma mulher de oração, que acompanha esse ministério, desde os dias da casa do irmão Inácio, e esse irmão vem e me aguenta. Eu prego, eu demoro pregando. Eu chego lá em Guarulhos, o irmão Rubens está em Guarulhos. Eu venho aqui, o irmão Rubens está aqui. E o irmão Rubens não é nem batizado ainda. Sabe por quê? Tem um espelho que ele olha. Amém? Ele tem um espelho. Ele tem uma esposa que olhar e ver Cristo nela. Você chega em casa com uma mulher rixosa, perturbando. Ah, você ficou até agora na igreja, que você não mora lá, fique por lá mesmo.
Que testemunho? O que ela quer dentro de casa? Você está trabalhando na igreja? Você tem que parar de fazer isso. Eu não trabalho para a igreja. Nós trabalhamos para o Senhor, que é o dono da igreja. E essas coisas têm enterrado você para baixo. Porque você pensa que você fala e Deus não está ouvindo. Não é não? Não é não? É verdade? Diácono tem que ficar posto na igreja. Meu marido sai de casa, vai para a igreja. O que ele vai fazer lá? E é uma crítica terrível. Você devia estar aqui. Por isso que às vezes eu gosto de andar um pouco sozinho, sabe? Para ninguém pensar que eu estou atrás de ninguém atrás de mim, não. Porque não vai pensar. Nós dependemos mutuamente um do outro. Só não precisamos de pessoas que querem fazer favor e serviço. Você bater continência, vamos aplaudir o grande, aquele que deu uma oferta de 10 mil reais para a igreja e o pastor pagou a dívida da igreja, vamos aplaudir. Não, isso aí não funciona. Deus não precisa disto. Samuel estava falando com a igreja, com Israel, e falou com Israel todo o tempo. Eu já falei alguma profecia que não cumpriu. Eu já peguei o dinheiro de vocês uma vez, não pegou. E foi falando com eles. Mas quando ele terminou de falar, sabe o que isso é para Samuel? Mesmo assim, não te queremos. Mesmo assim, não te queremos. Então, quer dizer, o que o profeta está mostrando nesta mensagem, que mesmo que você dê tudo para uma pessoa, ela seja criada em berços esplêndidos, para ela aceitar Jesus Cristo e ser salva, ela vai rejeitar todos os benefícios. Eu não acredito em crente manipulado, mimado, passando pó de arroz nele e trazendo para a igreja, prometendo para ele cargos, o mundo e o fundo. Eu não creio nisso. Porque se você é o homem chamado, você vai navegar em mares revoltos, você vai passar por tempestade, por grandes obstáculos da vida, você vai romper relacionamento familiar, relacionamento com amigos, você vai tomar sérios prejuízos, mas você vai chegar exatamente aonde Deus te chamou. Todas as pessoas que procuraram isso não deu certo. Deus não aprovou. E como Samuel representou perfeitamente o Espírito Santo hoje, o Espírito Santo é o porta-voz de Deus, que fala precisamente o que a Bíblia diz, que crê justamente no que a Bíblia disse, e não varia nem um pouquinho para longe dela. Mas queriam que alguém que pudesse dizer-lhes o contrário. As pessoas não podiam dizer que a profecia de Samuel não era perfeita. Responderam e disseram: Samuel, tudo que você falou no nome do Senhor, o Senhor fez acontecer justamente como disse. Não há uma falha, Samuel. Você nunca chegou a nós mendigando o nosso dinheiro. Você tem se sustentado. Nunca pediu que fizéssemos nada de grande projeção para você. Você confiou em seu Deus e Ele o libertou de todas as coisas e as suas palavras são verdadeiras. Tudo o que você falou no nome do Senhor foi justamente como você disse, mas ainda assim queremos um rei. O cúmulo da incredulidade,
o cúmulo da burrice. Se Deus está me amparando, se Deus tem nos dado uma mensagem, que é o assim diz o Senhor, se Deus abriu a palavra, se Deus nos deu um ministério que nos traz fé para o rápido, se Deus tem levantado verdadeiros homens e mulheres nesse ministério, verdadeiros jovens reais que mantêm uma vida casta e é testemunho de Cristo lá fora. Se nós temos tudo aqui, por que eu quero sair daqui? Eu queria perguntar para os meus 2 filhos, que bicho foi que mordeu eles? O diabo, sei. E você deve perguntar também, talvez, para alguém na sua casa lá, irmã Teresa, o que foi que mordeu ele? Sabe de uma coisa? Quando a serpente morde, você vai ter problema sério. Se Satanás te enrolou, te envenenou, ele vai te levar por um canto sem saída uma hora. Porque você teve a oportunidade de tocar no cálice sagrado. Você teve a oportunidade de ouvir palavras inefáveis descendo do céu, entrando no seu coração. E então, você vira as costas, tudo isso é maravilhoso. Mas não quero isto. Isto é um desprezo. Isso é um tapa no rosto do Senhor. Depois nós queremos falar com nossos filhos, são bonzinhos, maravilhosos. Eles são tão animais como os outros do mundo lá. Um homem fora da presença de Deus, ele é tão ruim como o diabo é. Só isso que ele é. Pois bem, vou terminar essa parte aqui. Aí o profeta fala, dá para ver a discrepância? Dá para ver a astúcia do diabo? Que pode operar num ser humano, em vez de se entregar ao Espírito Santo e dar ouvidos ao assim diz o Senhor, para uma vida pura, um caráter sem mancha, para uma vida diferente, um povo peculiar, uma nação santa, um povo que age de maneira estranha, prefere coincidir com o mundo e agir com o mundo, ir a uma igreja que diga que está tudo bem, simplesmente agindo assim e indo em frente. Dá para vocês verem o que é isso? Não existe essa coisa de cura divina, de batismo do Espírito Santo e daí por diante. Em outras palavras, então, Deus tomou homens, tirou o Espírito Santo da igreja e deixou a denominação edificá-la. Nunca, nunca. Não existe tal coisa. O Espírito Santo, a palavra da verdade, era para guiar você até Jesus voltar. Mas foi assim que aconteceu com Israel. Quer dizer, o Espírito Santo guiando, orientando a igreja, curando os doentes, dando capacidade para você vencer. De repente a pessoa sai e diz, não, eu quero muito melhor um lugar que não exige tanto de mim, uma igreja que eu não tenha compromisso, eu vou quando eu não quero eu não vou, não tem ninguém para cobrar nada. Eu quero que Deus me cobre. Você quer isso? Eu quero que Deus me cobre os meus erros, que Ele me corrija. Cada filho que vem a Deus deseja e quer ser corrigido. Quando a correção se torna um espinho, é melhor levantar a cabeça e ver por que você está recalcitrando contra esses espinhos, contra essas correções do Senhor. Todo filho quer ser corrigido, porque ele quer melhorar, ele quer dar o melhor para o Senhor. Mas se eu for por uma denominação, não vou ter problema nenhum, ninguém vai exigir nada. Se você dá suas ofertas lá e vai para casa e boa noite, acabou. Eu tenho muita coisa para ler aqui, mas eu vou pegar 2 escrituras aqui e vamos encerrar, tá? Aqui está, mensagem a respeito, parágrafo 56.
Você somente pode fazer duas coisas. Eu quero trazer esta reflexão para a igreja. Você pode só fazer duas coisas. Isto recai ou em misericórdia ou em julgamento. Você tem que aceitar um ou outro. Aí é onde nós nos encontramos nesta manhã. Ou nós tomamos a misericórdia de Deus, ou nos colocamos no julgamento. Não existe nenhum meio para escapar disto. Deus sempre prepara uma forma de escape para os que querem escapar. Então ele tem os que restaram, nem você tem que estar ou tem que estarem no julgamento. Não porque Deus queria que eles o façam, mas porque eles escolheram aquele caminho por si mesmos. Deus nunca quis te levar para o juízo, para julgamento. É nós que escolhemos ir lá. Por quê? Deixa eu fazer uma comparaçãozinha bem bobinha aqui, mas muito verdadeira. Por que uma pessoa perde a vontade de trabalhar? É fácil. Trabalhar é a coisa mais digna que um homem faz na vida, ser trabalhador. Eu não creio em vagabundo. Eu não creio em preguiçoso. Mas não creio mesmo. Eu sou descrente com esse tipo de gente. O homem, não importa se ele está varrendo rua, ou se ele é um engenheiro, um médico, ele tem que trabalhar. Ele tem que ser trabalhador. Eu acredito naquele que levanta e luta. Não aquele que é sanguessuga, só depende dos outros. Só depende dos outros. Ele mesmo não faz nada. Então, pega tudo de mão beijada. Eu não creio nisso. Aí você dá a ferramenta para ele trabalhar, ele vai lá e quebra a ferramenta para não trabalhar. Aí vai lá e quebra. O bicho é preguiçoso de berço. É um diabo, não é de serviço mesmo. Pois eu não consigo nem ficar na cama. Porque eu estou sendo meio inútil na cama, tenho que levantar e fazer alguma coisa. Me sinto inútil. Se um dia eu ficar mais velho do que sou, e eu parar, a minha vida não vai ter graça ficar parado, não. Não tem, Deus sabe que eu não quero esse tipo de vida. Não tem graça. Eu quero morrer na luta, bem na frente da batalha, onde está rugindo a coisa. Isso está no meu sangue, no meu DNA. Agora veja isso. Não existe nenhum meio de escapar disso. O que eu estou dizendo, aí ele vai roubar. Roubar coisas aqui. Dá um frio na barriga do camarada, ele vai lá, aborda você, puxa a arma e leva o seu celular fora, vai ali e vende, e rouba ali, rouba aqui, e vai roubando, depois vai para casa dormir. Mas ele sabe que ele vai um dia ficar trancafiado. Ele sabe que um dia o seu nome vai ficar sujo. Ele sabe que um dia ele vai ser tirado fora de circulação. Ele não vai estar mais entre a sociedade. Ele vai ficar quietinho lá, sabe, atrás das grades, não vai fazer mal para ninguém. Só vai comer do seu imposto, seu dinheiro só. Vai comer nas suas custas, só que ele vai fazer. Mas é isso. Ele sabe, se ele trabalhar e se ralar e ser honesto, a polícia nem por perto dele chega. Mas se ele for vagal, ladrão, vender droga é muito melhor que, olha, dá um dinheiro velhaco isso. Eu conheci um camarada, que eu posso falar que isso faz tempo,
que é parente muito próximo da minha esposa, o camarada começou a ficar rico, rapaz. Ele era mecânico de manutenção, eu era torneiro mecânico quando eu era bem jovem. E o camarada comprou um torno, comprou uma planha lá, ferramentas, eu estou falando máquinas, você não conhece, máquinas operatrizes. E começou a crescer, e vai crescendo, e compra um meio quarteirão, e levanta lá, e começou a fazer lá uma fundição de spot, sabe, de lustres. E o homem ficou rico. Aí tinha motos de 1.200 cilindradas, tinha carro que ele queria, era dono de quarteirão, um camarada novo. Um dia ele estava batendo um papo, tomando uma cervejinha no meio dos amigos, chegou o diabo, foi lá na forma de uma pessoa que não tinha nada com ninguém, um cara meio sem dente na boca, de um calção, chinelo de dedo no pé, levantou uma camiseta suja assim, disse assim, você fulano de tal? Eu vivi com essa pessoa há muitos anos, vizinho dele. Eu sou. Então tá. Deu 6 tiros na cabeça dele. Acabou lá. Acabou a riqueza dele. Um homem novo naquele tempo. Acabou a riqueza dele. Mas ele ficou rico da noite para o dia. Depois vieram me dizer, uma pessoa que bebia lá no bar dele, falou assim, não, ele era uma pessoa muito esperta. Ele era chefe de carga roubada. Eu podia estar vivo hoje. Quando a pessoa começa a ter dinheiro sem trabalhar, fique esperto. Ninguém tem dinheiro sem trabalhar, não. E ninguém fica rico hoje, não, da noite para o dia, viu? Isso é mentira, tem coisa por trás disso. Porque hoje, vender droga é um grande negócio. Mas ele sabe que vai se meter numa encrenca e vai para o juízo. Deixa eu terminar isso aqui. Não existe nenhum meio de escapar disto. Deus sempre prepara uma forma de escape para os que querem escapar. Então eles têm, os que restaram, têm que estarem no julgamento. Não porque Deus queria que eles o façam, mas porque eles escolheram aquele caminho por si mesmos. Eles fazem sua própria escolha. É aí onde estamos. Esta noite, amigos, a mesma coisa. Nós podemos ou tomar o caminho de escape de Deus, ou podemos nos submeter aos seus julgamentos. Qualquer um que quiser, né? Qualquer um que quiser, vocês não estão contentes esta noite por terem tomado o caminho de escape? Porque todos que recusar o caminho da salvação terão que ir a julgamento. Amém. Agora, eu vou deixar essa parte aqui e vou só tomar isso aqui para terminar, tá? Aqui eu vou entrar sobre, anotei aqui, Números capítulo 12, onde Miriam ficou leprosa. Capítulo 16, contradição de Coré, do mesmo livro, tá? Eu vou deixar isso para a noite. Então, vou tomar só aqui uma advertência que o profeta deixou aqui na mensagem, a voz do sinal. A coluna de fogo, o sinal, a voz, ou a voz ia falar. A coluna de fogo na sarça era uma voz conhecida de que Deus estava para falar. Note claramente agora, não perca isto. Quando Miriam riu de seu irmão Moisés, e ela era uma profetisa, quando ela riu dele, e Deus desceu naquela coluna de fogo, Moisés sabia que Deus estava pronto para falar. Aquele era um sinal. E a voz que o seguiu disse: não temes,
a Deus, disse: não há ninguém na terra como meu servo Moisés. Fez o mesmo quando eles se levantaram e disseram: quando Datã se levantou juntamente com Coré, na contradição dele, há mais homens santos além de você, você pensa que é o único do grupo? Deus tinha ordenado Moisés para aquele trabalho. E quando eles quiseram conseguir um outro grupo para irem com eles, fazer para si mesmo uma organização, ele disse: separa-te deles, e eu os condenarei. Eu vou consumi-los. E ele o fez. E o mundo, a terra os tragou, eles foram sepultados vivos. Agora, encontramos que essa sempre tem sido a maneira de Deus. A coluna de fogo indica que a voz está para falar. Captem isto. Quão cego pode você ficar? Vocês ainda se lembram de Houston? Há uma voz que segue um sinal. Moisés, um sinal, profeta para Israel, prometeu que a palavra estava pronta para ser vindicada. Quão perfeita é a palavra de Deus, em ordem, cada vez exatamente como Urim e Tumim. Como falei outra noite, Urim e Tumim estava lá, e a não ser que aquele sinal viesse sobre aquele Urim e Tumim, a voz não era conhecida. Tem que haver um sinal, o sinal vindica a voz, e a voz vindica o sinal de que isto vem de Deus. A voz do sinal é o que fala sim ou não, sim. Se Deus rejeitava aquilo, então a voz dizia não. Se o sinal estivesse lá, Deus dizia sim. A ordem de Deus nunca mudou. Agora vai falar sobre Jonas, e eu vou parar aqui para dizer uma coisa. Bem, Deus falava de duas maneiras com Israel. Primeira, ele pegava, ia no peitoral do sacerdote, onde estava ali escrito o nome das 12 tribos. Cada tribo tinha uma pedra que representava, tinha 12 pedras com nomes diferentes. Então, chegava o profeta, chegava o sonhador, e dizia então o sacerdote: então conte o seu sonho, ou fale a sua profecia. Quando ele falava, o seu sonho, a profecia, formava um arco-íris. Era o assim diz o Senhor. Deus estava falando através daquele peitoral. Mas antes que o peitoral brilhasse, tinha que ter uma voz para fazer brilhar aquela luz. Antes de Deus fazer o diamante brilhar, ele tem que lapidar esse diamante. Antes que você receba o Espírito Santo, tem que vir uma voz e falar com você e começar a cortar tudo que é excedente. Começar a tirar as lascas, os pedaços, e começar a ajustar aquilo até que esta pedra bruta, negra, seja lapidada. Agora, então ela foi trabalhada e esta pedra vai falar, ela vai produzir, ou assim diz o Senhor. Esses são os oráculos de Deus. Você quer saber? Você sabe o que é oráculo? Oráculo, quando o profeta profetizava e escrevia, ficava lá. Era uma coisa para o futuro, ou fosse uma coisa passada. Eles queriam saber o que Deus tinha falado. Eles iam lá dentro do santuário
estava escrito: irá acontecer isto. Eram os oráculos de Deus. Então, eles não iam pela cabeça deles ou pela sua organização, é por aquilo que estava escrito. E o nosso oráculo hoje é a voz do sétimo anjo. O nosso oráculo hoje é a Bíblia revelada. Você quer saber? Você quer saber do seu futuro? Nós podíamos ler bastante da Bíblia agora e mostrar o seu futuro. Você quer saber que caminho você deve andar? Vamos lá em João 10. Vamos lá em Apocalipse 4 e você vai encontrar o caminho que deve andar. Vamos lá em Timóteo capítulo 2, vamos lá em Timóteo capítulo 3 e nós vamos encontrar o nosso caminho. Porque aqui estão os oráculos de Deus, aqui está a vontade de Deus. Não importa que eu fale, mas não é assim. Mas a Bíblia diz que é desta maneira. O que eu digo não vale nada, o que vale é o que diz a Bíblia. O arrebatamento vai sair de tal lugar. A Bíblia diz que sai da palavra. Tá. Aí tem outra coisa. Então, o que aconteceu? Leia. Eu não vou ler para não tomar mais tempo, mas é Números 12. À noite eu entro nisso. Quando Miriam olhou para Moisés e diz o profeta que ela riu. Moisés tinha casado com uma mulher. Agora, Moisés não podia casar com outra mesmo, não, porque casar com um hebreu, que jeito? Ele estava num país que não tinha hebreia, poxa. E ela riu da mulher de Moisés e disse: Moisés, olha que ela era uma profetisa, hein? Não tinha mulher suficiente aqui não para casar com essa? Diz o profeta que ela cuspiu na cara de Deus. Quando ela falou, o pilar de fogo desceu. Quando o pilar de fogo desceu, o próprio irmão disse: você vai ficar leprosa. O irmão dela disse: você vai ficar leprosa. Porque o pilar de fogo não falou. Quem falou foi Moisés: você vai ficar leprosa. E ela ficou leprosa. Então, o pilar de fogo aparece. Então está indicando que uma voz irá falar. O pilar de fogo apareceu pela primeira vez na história, depois de 2000 anos, em Houston. Estava dizendo, diante de 8.000 pessoas, e depois através do mundo, que o Senhor ia falar. Amém? O pilar de fogo apareceu, apareceu, e fotografaram, e está lá nos Estados Unidos, lá onde está o presidente americano, está lá na sede do governo, o único ser que foi fotografado sobrenatural de toda a história, e vem toda a história, e o pilar de fogo está ao redor do mundo, e agora tem pessoa que já rejeita, e virou uma coisa terrível. Agora, o que o Senhor estava falando lá em Houston, em 1950, no dia 28 de agosto, que o Senhor ia falar. Ia falar a esta geração. Eu ainda não tinha nascido. Estava prestes a nascer, tá? 28 de agosto, 28 de janeiro de 1950. Aliás, eu não tinha nascido mesmo. Eu tinha nascido sim, tinha 2 meses de vida. Você não tinha nascido, a maioria aqui não tinha nascido, mas lá estava indicando que ele ia falar. A luz não apareceu por acaso. Agora, o que nós estamos ouvindo através desta mensagem é o assim diz o Senhor, e o Senhor falou através do seu vaso, do seu profeta, e hoje o Senhor fala através da noiva. Ele está falando conosco noite e dia. Ele está nos lapidando. Ele está fazendo com que a luz dele, plena luz, resplandeça através dela. Ele quer que você receba a palavra, que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer te dar a adoção. Ele continua falando, porque a voz ia falar, e a voz falou no mundo inteiro. O mundo ouviu a voz, depois que aquele pilar de fogo recolheu.
Agora vamos dizer uma coisa. Quem ouviu a voz? Qual foi o grande grupo? Qual foram os ricos da terra? As grandes torres apontando para o céu ouviu. Mas Deus desceu novamente em Belém. Deus desceu novamente no manjedoura. Deus desceu novamente bem embaixo e pegou um grupo de pessoas iletradas, pegou um grupo de pessoas pobres para confundir o mundo, para falar para elas e elas falar dele. Então ele me tomou, ele te tomou para nesta hora falar os mistérios que estão ocultos, somente revelado a nós. E nesta manhã, nós acabamos de ouvir parte de um sermão, o rei rejeitado. Rejeitaram Samuel, rejeitaram Davi. Davi subiu lá na montanha, chorando, olhou para Jerusalém e disse: meu Deus, cidade de Jerusalém, cidade que Moisés e que Abraão, todos os nossos pais, cidade que Enoque, cidade que Elias, todos conheceram esta cidade, sabia que ela viria e sabia que teria um povo nela. Esse povo é o povo que Deus chamou, reuniu nesta cidade, cidade de Jerusalém, que os hebreus trabalharam, fizeram o templo, cidade que foi oferecido sacrifício, cidade que tinha um véu, que a glória da Shekinah ficava atrás daquele véu, cidade que abrigou os sacerdotes, cidade que abrigou os profetas. Agora esta cidade me bota para fora. Jerusalém rejeitou o rei Davi. Depois, Jerusalém pegou o rei principal, Cristo, e pôs para fora também. O mundo gentil pegou o rei Jesus Cristo e jogou para fora. Mas quando Cristo saiu para fora de Jerusalém, estava dizendo que tinha um povo que ia andar com ele. Quando Davi saiu de Jerusalém, saiu 37 homens com ele. Sempre Deus teve um povo que ninguém deu nada para este povo. Mas é o único povo que teve a habilidade para ouvir a voz do Senhor. O rei desta era, Cristo nosso Senhor, aqui neste lugar não é rejeitado. Ele foi chamado para vir a esta congregação. E nós damos liberdade para o grande rei falar conosco. Ele abriu a palavra, revelou os mistérios e te garantiu que te levará para casa. Jerusalém terrena. Essa é que os judeus vivem até hoje e viveu lá no passado. Mas a Jerusalém que estamos indo embora é a celestial. É a cidade eterna. Ele veio nos mostrar como chegar nela. E nós tomamos a palavra e nós sabemos como chegar lá, porque Ele quis mostrar o caminho para nós. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.